Bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo, tudo bem? Pois é, sejam super bem-vindos à nossa aula de ciências, olha ali. Então, com a professora Sandra Duarte, claro, né? A gente hoje vai falar um pouquinho mais sobre sons. Mas antes da gente começar, quero apresentar quem está aqui comigo, né? Aqui no chat, primeiramente, eu estou com a professora Casey. E aí, Casey? Olá, professora Sandra. Olá, estudantes. Sejam muito bem-vindos. Ariana, Lázaro, não é? Isso, Isabela, todos já por aqui. A aula da professora Sandra, olha, está maravilhosa, hein? Legal, fica aí com a gente sempre. E também, nossa intérprete de hoje é a Gisela. Gisela, muito obrigada pela participação, tá? Vocês sempre fazem muita diferença aqui, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre sons. A gente tem falado aqui em algumas aulas, né, sobre a importância da gente prestar atenção ao que está ao nosso redor, né, e dos sentidos, né, do sentido principalmente da audição. E aí, qual o tipo de som que vocês gostam de ouvir? Pode responder para mim, a Isabela, o Lázaro, a Ariana e quem mais estiver aqui junto com a gente, responde. Qual o tipo de som que você gosta de ouvir? Pode ser música, pode ser qualquer som ambiente. Qual o som que te deixa feliz, que te deixa tranquilo? Pode aí compartilhar com a professora Casey, que daqui a pouquinho ela vai intervir e vai dizer a sua opinião, tá bom? Enquanto isso, a gente vai ouvir alguns sons, né? Então, o que você ouve? Eu trouxe aqui alguns barulhinhos, alguns sons, e vocês vão me dizer exatamente o que estão ouvindo, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem identificar. E aí, pessoal, que som é esse que nós acabamos de ouvir agora? Será que alguém consegue identificar esse som? Será que você consegue? Será, professora Casey? Eu consigo. Você consegue? Consigo sim. E você, Ariana? Você, Lázaro? Fala pra mim, Isabela. Isso, vamos dizendo, qual som foi esse que a gente acabou de ouvir? É um som gostoso, né? Não vou mentir, é um som bem agradável, dá vontade de fazer também. Botaram aqui. E aí? Isabela e Lázaro disseram que bebê rindo. Olha, será que é um bebê? Tá certo, muito bom, é um bebezinho sorrindo, né? É aquele sorriso gostoso que a gente vê a criancinha, aquele sorriso espontâneo, né? Deixa eu ver. Vamos outro som agora, tá? Esse aí tá brabo. E agora? E agora? Qual é esse som que a gente acabou de ouvir? É um som brabo, né? Bela já disse, hein? E aí, qual é, Isabela? E Lázaro também. Gato miando. Será que é um gato? É um gato mesmo. Ele tá pedindo alguma coisa, né, professora Casey? Pela forma do miado aí, ele está pedindo alguma coisa. Está pedindo leitinho, será? Será que é o leite? Pode ser água também, né? Água também, pode ser. Aqui no estúdio tem um gato e toda vez ele fica pedindo água ali. É, capitão. É, o capitão. Toda vez ele fica pedindo água. E vamos lá, vamos ajudar o gato. Vamos ver se a gente identifica esse outro som agora. Vamos ver. Eita, tem dois. Foi confuso agora. Deixa eu ver se eu volto um pouquinho. Só o primeiro, né? Vamos ver, vamos ver. E aí, qual é esse som? Oh, meu Deus. Qual é esse som que a gente acabou de ouvir agora? Será que vocês conseguem identificar? Dá vontade, dá pra ficar triste um pouquinho, né, professora? Dá. Vontade de botar no braço. Chega junto, vem cá, chora não. Eita, já falei. Já dei spoiler, porque dá pena, não tem como, né? Pena. Você vê como os sons mexem com a gente, né? Isso. Quando o bebezinho estava sorrindo, dá vontade de sorrir também, a gente fica feliz com ele. Isso. Quando ele chora, não chora não, vem cá, né? Olha, professora Sandra, Isabela e Lázaro disseram esse e já disseram o próximo também. Já identificaram, né? Disse que era uma criança chorando, um bebê chorando e o próximo um galo. Será que era um galo? Tá certo, é isso mesmo. A gente acabou confundindo aqui os sons, foi mais rápido do que esperava, mas é isso mesmo, né? Quando você ouve um barulhinho assim de algum animal, como um galo, como um gato, o que você pensa?
né? O que vem à tua mente? Que lugar, a gente tem falado bastante sobre área urbana, área rural aqui nas aulas também de geografia. O que você sente quando ouve? Será que são mais animais? O galo, por exemplo, é mais da área rural ou da área urbana? E aí, pode participar também, pode falar. E eu quero saber qual é o som que vocês mais gostam de ouvir, tá? Vão aí dizendo e compartilha comigo. Deixa eu ver se tem mais um. Vamos ver se tem mais um. Bebê chorando. Opa, já falou isso. Deixa eu ver outro. E aí? Qual será esse som que a gente ouviu agora? Isabela disse que é o som de água. Exatamente. Muito bom, Isabela. O som de águas, né? Pode ser chuva, pode ser uma água escorrendo em algum lugar. Cachoeira. Né? Cachoeira também pode ser, né? Então, sempre é interessante isso, a gente sempre nota aqui, é que os sons estão presentes no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, eles sempre estão mexendo com a gente, né? De uma forma ou de outra. Alguns deixam a gente super feliz, outros deixam a gente triste também. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha, a música é uma forma de representação dos sons. Pois é, e ela faz parte, né? A gente não trouxe música aqui, eu não trouxe música hoje, mas ela faz também parte da nossa vida, em todos os momentos. É uma expressão de sentimento também. E é um elemento também da nossa cultura. Há indícios de que desde a pré-história, quer dizer, desde os homens das cavernas, já que a gente ouve muito falar aqui, já se produzia música, já se fazia som. Então, provavelmente como consequência da observação dos sons da natureza, como forma de observação da natureza. Então, a música provavelmente surgiu disso aí. Se a gente pega, por exemplo, uma flauta, né? Vocês já ouviram uma flauta transversa, principalmente, aquela flauta que é tocada assim de lado? Se você prestar atenção em algumas músicas, identificar a flauta ali naquelas músicas, você vai perceber que muitas vezes ela imita o canto dos pássaros, ela imita a natureza. Então, muitas vezes você tem a impressão de que foi transportado para um ambiente assim, para um ambiente mais tranquilo, né, no meio de árvores, ouvindo pássaros. Então, basicamente, os instrumentos, as primeiras canções, as primeiras músicas foram somente instrumentais e representavam a natureza. Foram encontradas, assim, por alguns cientistas, historiadores, arqueólogos, alguns fragmentos de flautas, que também foram alguns dos primeiros instrumentos produzidos pelo homem, provavelmente, há 10 mil anos atrás. Então, vê há quanto tempo a música existe nas nossas vidas, né? Na vida do ser humano como um todo. A gente não estava lá, não estava aqui há 10 mil anos atrás, mas os nossos ancestrais estavam, né? Como a gente sempre fala, o homem das cavernas, a mulher das cavernas. Então, a música já era usada como meio de, vamos dizer assim, relaxamento, né? Para participar das festas, para animar as festas também. Então, olha só, e essa flauta que foi encontrada era uma flauta feita de osso, é um material que é resistente, né? E já era utilizado antigamente, tá? Aí por que eu estou falando de música? Porque a música é um conjunto de sons organizados também, o que a gente sempre já falou até, inclusive aqui em outras aulas, é o conjunto de sons e silêncios combinados. É um som que geralmente é harmônico, que é agradável de se ouvir. Olha uns exemplos aí de flautas que eram utilizadas na antiguidade, né, que foram descobertas. É bem interessante, né? Em uma civilização que nem existe mais, que é a Mesopotâmia. Se você for procurar no mapa do mundo, você nem vai encontrar mais, mas desde aquela época de antigamente o povo já usava instrumentos musicais. Uma curiosidade, né? Provavelmente os primeiros instrumentos foram assim, foi o corpo. Então, os primeiros instrumentos talvez foram de percussão, né? Se a gente pesquisar, vai encontrar um pouco sobre isso. Das antigas, Apolo, gente, quem gosta de história, quem gosta de curiosidades, né? Apolo é a divindade que rege as artes. Então, ele é o deus que tomava conta das artes do povo antigo, de alguns povos antigos. Por isso, vemos várias representações suas, nas quais ele porta uma lira. Então, a lira é esse instrumento aí que ele está segurando. Ó. Na Grécia Antiga, apenas a música e a poesia eram
consideradas manifestações artísticas da maneira como as compreendemos atualmente. Então, somente a música e a poesia. Geralmente a poesia era feita em forma de teatro, né? Ela era totalmente representada. E Apolo era esse deus que tomava conta disso, principalmente na Grécia Antiga. Curiosidades da história, né? Olha aí, características do som. Vê, quando a gente fala em som, não é necessariamente música não, tá? Como a gente viu aqui e ouviu alguns sons. A gente identificou alguns sons. Então, o som, na música principalmente, a duração de um som está relacionada ao tempo. Mas não tem nada a ver com relógio não, exatamente. Ele tem a ver com os pulsos ou batidas. Então eu trouxe aqui algumas figuras musicais e as suas representações de tempos, que a gente mede geralmente por pulsos ou batidas, tá? Então se você vir essa bolinha aqui, ó, essa primeira bolinha, ela vale 4 pulsos. Ela tem um nome na música também. Então é o equivalente a 4 batidas. Se você vê essa bolinha com um ponto, o ponto aumenta a figura na metade do tempo dela. Então, se ela tem 4 tempos, essa aqui vale 2. 4 mais 2 igual a 6 pulsos. E aí entra a parte da matemática. Gente, música basicamente é matemática. Se você gosta de matemática, como eu sei que vocês aqui no terceiro ano gostam, então tá todo mundo em casa. Olha outra casa aqui, ó. Esse aqui parece um cabinho, né? Parece uma colher. Então ele é aberto, ele vale 2 pulsos. Se tem 2 e um pontinho desse, esse ponto vale a metade dele. A metade de 2 é 1. Então 2 mais 1, 3 pulsos. Essa toda fechadinha, um pulso só. Então, 1 pulso e meio. Então, é o tempo que ela vale, né? Como eu falei, é diferente, por exemplo, da contagem de tempo tradicional, no relógio, na ampulheta ou o cronômetro. É diferente. A gente vai contar por pulsos, certo? Ou batidas. A música é algo interessante, né, professora Casey? Muito. E é como eu falei, é basicamente matemática, né? Você vai ter que entender a quantidade de tempo que tem, a posição das notas. Isso tudo vai valer naquele espaço que a gente usa para ler música, que é chamado de pentagrama. Então, outras características do som. A gente falou um pouco sobre tempo. O som também tem altura. A altura é a forma como o ouvido humano percebe a frequência dos sons. Gente, não tem nada a ver com volume alto e volume baixo, não. Quando eu estou falando em altura do som, eu estou falando em som mais grosso ou som mais fino. Em outras palavras, o som agudo ou o som grave, tá certo? É o que a gente está falando de tom. Por exemplo, a maioria das mulheres tem um tom mais agudo, quer dizer, a vozinha mais fina. A maioria das mulheres. Tem mulheres hoje que têm a voz bastante grave, quer dizer, a gente considera uma voz grossa, né? E a maioria dos homens tem a voz grave, que é a voz chamada grossa, tá? Olha aí, outra característica do som é a intensidade. Aí sim tem a ver com a força que esse som, ou o volume que esse som é tocado, tá certo? A gente também chama de pressão sonora, vê? A gente viu algumas características aí do som. Primeiro tempo, né? Aí a gente viu a altura e agora nós estamos vendo a intensidade, que é a força desse som. Como eu falei antes, que tem a ver com o volume desse som, certo? Então, se alguém estiver com o som alto, estiver te incomodando, você fala assim, por favor, diminua o volume, né? Mas não tem a ver com altura, não. Em música, pelo menos, é assim. O timbre. O timbre nos permite distinguir os sons de mesma frequência. Ou seja, você vai saber se aquele som é de uma bateria, se aquele som é de um gato, se aquele som é de um bebê sorrindo ou de um bebê chorando, né? É o timbre que vai fazer você determinar, identificar os sons. Qual a origem desses sons? Se é de água, se é de alguém batendo num tambor, enfim. O timbre é que faz a gente entender de onde vem aquele som. No mais, eu quero agradecer a vocês a participação. A nossa aula está chegando ao final, tá bom? Mas desejo a todo mundo um dia super feliz, cheio de coisas legais. Professora Casey, muito obrigada também pela sua presença. Eu que agradeço, professora Sandra. Um beijo, gente. Aproveitem o fim de semana, hein? Isso, vamos lá. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau para vocês.